Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Você pode dizer amém, meu irmão? A palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje, eu vou só pedir para esse ventilador aqui. A palavra que eu vou trazer para os irmãos nesta tarde, talvez não seja aquela que gostaríamos de ouvir. Por isso que eu comecei com o versículo 1, peso da palavra do Senhor. Porque essa palavra, ela de fato tem um peso muito grande. Tem uma repreensão de Deus para conosco. O maravilhoso é que a repreensão de Deus não tem como fim a morte, mas tem como fim a restauração. Quando Deus nos repreende, Deus quer nos colocar no caminho que Ele idealizou, que Ele projetou para nós. O livro de Malaquias tem características singulares. Uma delas é que ela fala diretamente às lideranças. Ele fala diretamente aos sacerdotes, aos líderes espirituais do povo. Ao ler, portanto, esse livro, nesta tarde, ao meditar na palavra baseada no livro de Malaquias, portanto, Deus está querendo trazer especificamente uma palavra a cada líder espiritual que está aqui nesta tarde. Outras características importantes deste livro é que ela tem um debate entre Deus e o seu povo. Esse livro é um debate. Veja bem, Deus está debatendo com o seu povo. Uma outra característica é que este livro tem perguntas e respostas feitas por Deus e pelo povo. Essas profecias foram as últimas que antecederam 400 anos do chamado silêncio de Deus. Ouvir o profeta Malaquias, portanto, a geração que ouviu Malaquias foi uma geração privilegiada. Porque depois que Malaquias se foi, 400 anos se sucederam do silêncio de Deus. A última profecia, inclusive, que é do capítulo 4, versículos 5 e 6, é uma profecia que contraria ao estilo de vida dos sacerdotes e das famílias da época de Malaquias.
Eu quero meditar com os irmãos sobre o caráter de um líder. O tema é viver em sociedade sem perder a essência. E eu quero, em primeiro lugar, falar sobre o que Deus quer de um líder espiritual. O que Deus quer de uma liderança. De pastores que estão aqui hoje, obreiros, mulheres que trabalham na obra de Deus e que estão aqui nesta tarde. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus exige de nós enquanto líderes, enquanto obreiros? Primeiro, venha comigo para o capítulo 2, versículos 4 e 5. Olha o que diz o texto. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me, e assombrou-se por causa do meu nome. Em primeiro lugar, Deus está falando para uma categoria de homens com quem Deus tinha uma aliança. Deus tinha uma aliança com Levi. Deus tinha uma aliança com a casa sacerdotal. Deus tinha uma aliança com os homens para quem ele está falando. Escute, Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com o seu ministério. O sacerdote tinha um concerto com Deus. Deus está dizendo: eu escolhi você e eu elaborei um estilo de vida para que você viva esse estilo de vida para mim. Eu quero que você, eu desenhei um modelo para você. Você deverá viver de acordo com esse modelo. Você deverá viver de acordo com esse estilo de vida. Muitos obreiros não atentam para o fato de que ele tem que ser diferente de todos. Não. Você não vai viver, você não pode viver como os demais irmãos. A sua forma de falar, a sua forma de se vestir, a sua forma de conduzir a família, de conduzir os negócios, tem que ser diferente de todos. Se você quer viver igual a todo mundo, você não poderá ser sacerdote do Senhor. No versículo 6 de Malaquias 2, está escrito: a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Deus está fazendo lembrar aos sacerdotes dos dias de Malaquias que o que Deus queria para a vida deles, o nível de vida era um nível alto, era um crivo exigente. O que eu quero de vocês é, portanto, total santidade. Não tem como ser sacerdote, não tem como ser um pastor, um presbítero da igreja, uma dirigente do círculo de oração, um superintendente de congregação, sem viver em santidade. Uma professora da classe da escola dominical, alguém que está envolvido com a obra de Deus e quer viver do jeito que quer, do jeito que dá na cabeça, porque viu na internet, porque viu no TikTok, viu no Instagram, porque viu aquele influencer digital. Não. Deus te reservou uma vida de intimidade e santidade com Ele.
Você, portanto, não é igual aos demais. Você é diferente. Aleluia. E a primeira coisa que Deus trata com os sacerdotes, Deus está dizendo para os sacerdotes: meus amigos, atentem. Tem gente que quer servir ao Senhor, que quer estar envolvido com as coisas de Deus. Irmãos, o Senhor, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, você quer seguir o ministério? Timóteo, você quer ser pastor? Não se embarace com coisas desta vida. Não ande pelos mesmos caminhos daqueles que não têm nenhum compromisso, nenhuma chamada e nenhum compromisso com Deus. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 29. Só para você ter uma ideia da exigência para ser sacerdote. Eu estou lendo um livro sobre quem são os presbíteros. E este livro, o autor, lhe fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: ele diz que todas as exigências de Paulo, que são características que devem caracterizar o caráter, ou caracterizar a vida de um presbítero, todas aquelas características falam do nível de maturidade daquela pessoa, daquele candidato ao presbitério. Quando diz que ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não violento, apto para ensinar, está falando de um tipo de homem que tem uma maturidade, que se destaca entre os demais. Então, se você não tem esse nível de maturidade, esse nível elevado de uma vida irrepreensível, a vida irrepreensível é aquela para a qual você olha e não encontra motivo para repreender. Você olha para o camarada, você coloca o prumo nele e ele está correto. Aleluia. Não pode ser presbítero da igreja e estar envolvido com grupinhos. Não pode ser um pastor da igreja, uma dirigente do círculo de oração, um professor da escola bíblica dominical e ser viciado em todo tipo de coisa que distancia de Deus. O nível é elevado, o crivo é elevado. Ou você vai ser santo, ou você é separado, ou você é diferente, ou você anda em comunhão com Deus, ou você tem uma visão diferente, fala diferente, anda diferente, trata diferente, ou você não está apto para o ministério. Você não estará apto para qualquer trabalho na casa do Senhor. Êxodo 29 de Êxodo, versículos 4 a 7, diz assim: então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, olha que coisa tremenda, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Quem via o sacerdote com a mitra e com a coroa da santidade na cabeça dizia: lá vai um homem santo. Agora a minha pergunta é:
coroa da santidade está sobre a sua cabeça. A coroa da santidade rege sua vida, seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. Deus primeiro chama a atenção dos sacerdotes dos dias de Malaquias para o fato de que eles tinham sido escolhidos para serem santos. Ô irmão, você acha que as pessoas não estão olhando para você, não? Você acha? Eu aprendi uma coisa com a igreja. A igreja, às vezes tem gente que fala da igreja, né? Bota defeito, todo tipo de defeito na igreja. Mas a igreja, ela é madura. No geral, a igreja é madura. A igreja sabe o obreiro que é santo e o que não é santo. A igreja sabe o homem que tem a palavra de Deus e o homem que não tem. Aleluia. Porque nós negligenciamos uma verdade, ou esquecemos uma verdade, de que o Espírito Santo está no meio da igreja. Aleluia, glória a Deus. Arabai Shankaramahas. Aleluia, o Espírito Santo está no meio da igreja. Não adianta eu chegar aqui no púlpito e querer enfeitar, porque a igreja sabe, porque o Espírito mostra a igreja. Então, meu amiguinho, ou você é, ou você não é. Ou você é santo, ou você leva isso muito a sério, ou você vai terminar frustrado. Se você voltar comigo para o capítulo 2, versículo 6 de Malaquias, a parte B, diz assim: e apartou a muitos da iniquidade. Olhe a responsabilidade do sacerdote. Vamos ler o versículo todo para a gente poder entender? Diz assim: a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Isso fala de, a palavra de Deus estava na boca dele, havia santidade em seus lábios, andou comigo em paz, havia comunhão com Deus, e apartou a muitos da iniquidade. A vida do sacerdote servia de exemplo para os demais. A minha pergunta é: a minha vida está sendo exemplo para a igreja? Irmã do círculo de oração, da escola dominical, superintendente da congregação, a sua vida é modelo para a igreja, a ponto dela servir de resgate de muitos. Muita gente que deixa de andar em pecado só porque olha para você. Muita gente que começa a se consertar nos caminhos do Senhor só porque vê o seu exemplo. Porque começa a dizer: eu quero ser igual a ele, eu vejo Deus nele, eu vejo a graça de Deus nele, eu vejo a unção de Deus nela, eu quero ser igual àquela irmã, eu quero ser igual ao seu irmão. A pergunta é: eu e você estamos sendo este referencial? Versículo 7 diz: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Veja o nível. Ele é responsável pelo zelo da palavra do Senhor, e portanto é responsável pela vida de outros. Hoje eu estava orando pelos meus filhos e apresentando a Deus e confessando a Deus a parte que me cabe e que muitas vezes
eu negligencio. Não pense que naquele dia Deus não vai tomar conta disso. Deus vai tomar conta. Ele te pôs para ser boca dele. Venha comigo para Levítico capítulo 10, versículos 10 e 11. Levítico 10 e 11 diz assim: e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel, está falando do sacerdote, está falando da casa de Levi, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E eu estou usando essa palavra porque hoje esses sacerdotes somos nós. E quando Deus vai falar com os sacerdotes dos dias de Malaquias, Deus começa a trazer a lembrança deles o plano original de Deus. É como se Deus quisesse dizer: eu tracei isso para vocês, mas vocês estão indo por outro caminho. Malaquias 2, 8 e 9 diz assim: mas vós vos desviastes. Perceba que até o versículo 8, ou melhor, versículo 7, Deus vem lembrando quem são os sacerdotes. Qual é o plano de Deus para os sacerdotes? O que é que Deus exige dos sacerdotes? E no versículo 8 em diante diz: mas vocês se desviaram, mas vocês se afastaram daquilo que eu projetei para vocês, daquilo que eu planejei para vocês, mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Amigo, tem muita gente olhando para você. O seu ministério pode salvar muita gente e pode matar muita gente. A sua vida, a forma como você vive, o seu compromisso ou o seu descaso para com a aliança do Senhor é que vai determinar se você vai salvar ou se você vai destruir. Vamos aproveitar para ir começar avaliando. Como é que está? Como é que estou eu? Como é que estou eu enquanto pastor nesse ministério, enquanto líder, enquanto presbítero, enquanto superintendente? Como é que eu estou? Qual é o nível de minha santidade? Qual é o nível de meu relacionamento? Qual é o nível de meu compromisso com aquilo que Deus colocou na minha mão? Agora o versículo 9, ele é terrível, porque ele vai mostrar as consequências. Ele diz: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmão. O Deus que dá o ministério é o Deus que tira. O Deus que te coloca é o Deus que te tira. Ontem o pastor Valdomiro no capto lá em Castelo Branco estava dizendo isso. Não pense que você é eterno aí onde você está, porque o Deus que te colocou, Ele mesmo tira. Daniel disse que Ele entroniza reis e destrona reis.
Não, sabe o que? Aqui, irmão, ninguém me tira, porque Deus me colocou aqui. Aí o pastor ontem fez até uma brincadeirinha, que alguns dizem assim: só saio daqui morrendo. Aí no outro dia tu vai e morre. Eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. Acontece que às vezes nós estamos tão cheios de nós que não percebemos que Deus já nos deixou, que Deus já nos abandonou. Não temos a sensibilidade para ver que o povo está sofrendo por causa da nossa desobediência. Deus está falando com você nesta tarde. Alabashure cantaramanagas. Aleluia. E eu vou falar algo da parte de Deus. Deus vai tirar você. E por que Deus vai tirar? Porque Ele estabeleceu algo para a sua vida. Ele exigiu de você. Ele entregou na sua mão. Ele disse a você como deveria fazer. Mas você está andando pelo caminho que Ele está reprovando. Se prepare. Deus vai tirar você para que você saiba que Ele dá a quem quer e Ele toma de quem quer. Aleluia! Saiba que o Deus que deu a você, Ele é poderoso para dar a outro. Jesus um dia falou assim: olha, roguem ao Senhor da seara, e Ele mandará obreiros. E aprenda aí, a seara tem um Senhor. Aleluia. Jesus está nos ensinando algo tremendo aí. Ele está dizendo: olha, a seara tem um dono. Qualquer problema com a seara, rogue ao Senhor da seara, porque quem manda obreiro para a seara é o Senhor. Agora, quando Ele quer tirar da seara, Ele tira também, porque Ele é o dono da seara. A segunda parte que eu quero falar com você: o estado de pecado e de afastamento daqueles homens chegou a tal ponto que comprometeu duas áreas: a área do culto e a área da família. Primeiro, no culto, eles perderam a percepção de quem eles eram no âmbito da adoração. Olhe comigo, capítulo 1, versículos 2 a 5. Olha o que diz, olhe, preste atenção nesse texto. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Olha só, eles estão perdendo a percepção de quem eles são. Olha a que nível chegou a insensibilidade, o afastamento de Deus, de não saber nem em que foram amados. Portanto, havia um problema de identidade. Não era Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Isto é, eu escolhi vocês por soberana vontade. Mas eles estão perguntando: quando foi isso? Não sabia não. O Senhor nos amaste. Versículo 13, o Senhor diz: e odiei a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus está dizendo assim: a minha escolha com você é tão tremenda, a aliança que eu tenho com você é tão grande,
que aqueles que querem tomar o seu lugar, ainda que se projetem, serão destruídos. Porque eu determinei que vocês são meus. Eu determinei que a bênção é de vocês. Mas eles estão dizendo: quando foi isso, Senhor? Versículo 5: e os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Mas eles continuam dizendo: quando foi que o Senhor nos amou? O pecado começou a causar um problema de identidade, uma falta de percepção de quem eles eram diante de Deus. E não pense que hoje é diferente. Camarada a quem o pastor dá uma responsabilidade e ele age de forma irresponsável, inconsequente, vivendo dissolutamente em pecado, ele não sabe na verdade quem ele é, ele está perdido. Ele não tem percepção do valor do ministério que Deus colocou nas mãos dele. Quantas pessoas você já não viu que Deus deu todas as oportunidades? Gente que alçou, que voou longe, que pregou em grandes encontros e hoje estão lá embaixo. Venha comigo para o versículo 6 do capítulo 1 de Malaquias. A consequência, além de perder a percepção de quem eram, a ideia de identidade com o seu Deus, eles também tiveram a falta da devida honra a Deus. Olha o que diz o versículo 6: o filho honrará o pai, e o servo ao seu Senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus está perguntando: cadê a minha honra? Aleluia, glória a Deus. Porque um filho sabe o valor de seu pai, mas vocês não sabem o meu valor. Vocês não me honram. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Quando eu leio essa expressão, ó sacerdotes, isso me traz um peso na minha alma. Porque Deus não está falando para qualquer do povo, não. Deus está falando para o sacerdote, irmão. Deus está falando para o homem que é escolhido de Deus para guiar o povo. E Deus está dizendo: vocês não me honram. Líderes na casa de Deus que não honram a Deus, pastores que não honram o Senhor, presbíteros da igreja, dirigentes do círculo de oração, líderes de departamentos que não honram a Deus. Será que existe isso? Que desprezais o meu nome e ainda dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E que isso fala de um nível de insensibilidade tão grande. Não, está tudo bem. Poxa, Deus, quem foi? Acho que o senhor está enganado aí. É o que nós chamamos hoje de o cínico. Havia um movimento da Grécia Antiga chamado cinismo. Esse movimento era feito por intelectuais que questionavam as instituições, as autoridades estabelecidas. Então a palavra cinismo vem disso aí, do deboche, da postura de descrédito. Então, o cínico é aquele que debocha na origem da palavra, só que naquele caso era um movimento filosófico muito sério, que questionavam os problemas
das instituições, das autoridades estabelecidas. Com o passar do tempo, a palavra cinismo ficou relacionada apenas com o mero deboche de tudo, de qualquer coisa. Então o que é aqui? É um verdadeiro cinismo. Deus está dizendo: você não me honra? Não, em quê? Ele sabe, por isso que Deus primeiro começa a elencar ou a lembrá-los de quem eles eram na origem, de qual era o plano de Deus para eles. Mas mesmo eles ouvindo de Deus, eles continuavam dizendo: nós? Não, o senhor está enganado, não é bem assim não. A ponto de desprezarem o altar do Senhor. Venha comigo, capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. O que é isso aqui? É trazer o profano, o imundo, para a mesa da santidade. Se você for no Antigo Testamento, havia uma exigência tremenda de tudo aquilo que ia para o altar. Só para você ter uma ideia, se você ia trazer um cordeiro, ele tinha que ser sem mancha, ele não podia ter nenhum defeito. Em alguns casos dá até os detalhes: o testículo tinha que ser perfeito, a cor tinha que ser perfeita, não podia ter aleijo, tudo que vem. Por isso que Jesus vai dizer assim: olha, se você trouxer a tua oferta ao altar, e aí você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, é porque no altar do Senhor tem que ser tudo perfeito. Não há lugar para manchas, não há lugar para vidas profanas, vidas imundas, sacrifícios imundos, ofertas profanas. Não há lugar no altar do Senhor para isso. Versículo 8 diz: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Vê se não acontece com a gente assim hoje. Para o homem, o melhor, porque quer ser visto, quer ser compartilhado, quer ser curtido, quer ganhar seguidor. Mas é Deus. Não, Deus é bom. Deus perdoa. Deus é misericordioso. Mas Ele também é santo, é justo, é exigente. Aleluia. Quantos de nós estamos neste santo altar, mas as vidas estão comprometidas com o pecado e o deboche às coisas de Deus? Quantos de nós estamos à frente das congregações, estamos nas classes da escola dominical, e eu disse a Deus: Senhor, como é que eu vou falar isso hoje numa escola de obreiros? Só que não é o que eu quero, o que o pastor Felipe quer, é o que Deus quer tratar conosco nesta tarde. E Deus quer tratar conosco porque Ele nos ama. Você é a noiva do Cordeiro, você foi comprado com o sangue do Cordeiro, e Ele está tratando você nesta tarde. Venha comigo para o versículo 12. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Versículo 14: pois
Seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Olha que ponto chegou, em quarto lugar, Malaquias 1,13. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira. Sabe o que acontecia? O culto, o ministério, tornou-se para eles um tédio, um peso, uma carga. Eis aqui, que canseira. Estou entediado, estou cansado. A obra, o ministério não me dá mais prazer, alegria. Eu não venho mais para a casa do Senhor com aquela disposição de pregar, de falar, de ensinar, de orientar. Eu não vivo mais para visitar as pessoas, orar pelas pessoas, ajudar o doente, ajudar o enfermo. Não, isso para mim agora é uma canseira. Estou entediado, estou cansado. Essas pessoas estão entre nós. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, o Senhor lembra quem eles são e o que quer deles. Em segundo lugar, o Senhor repreende porque a falta de percepção de quem eles eram tornou o culto tedioso, um culto cansativo, um culto que Deus não recebia. Irmão, Deus não recebeu um culto. Deus virar as costas para um culto é porque a coisa é muito séria. Capítulo 2, versículo 10 diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Essa pergunta leva-nos a pensar que o fundamento de nossos princípios está em Deus. A razão do seu ministério está em Deus. A razão da obra que você faz está em Deus. Tudo está em torno de Deus. Malaquias 2,11. Agora a família começa a ser atingida. Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Me permita tratar algo aqui. O casamento foi banalizado. Não só nos dias de Malaquias, mas nos dias que nós estamos vivendo. Obreiros, pastores, lideranças, que se casam e se divorciam na primeira crise, no primeiro problema. Irmãos, o primeiro tópico dessa palavra foi sobre quem você é e o que Deus quer de você. Foi sobre o crivo, ou melhor, o estilo de vida exigido por Deus. Como você, sendo um sacerdote do Senhor, como você, sendo uma líder em uma área da igreja, tem uma vida conjugal que não é exemplo para ninguém. Como você pensa em se divorciar na primeira crise e se casa com o primeiro que aparece? Olha o que diz.
Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O versículo 12 diz: o Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. A condenação para casamentos fora da vontade de Deus se estendia não somente aos sacerdotes, mas a todos os homens em todas as esferas. E eu preciso falar isso aqui hoje, porque se minha família não for sarada, se eu não for modelo enquanto homem da casa, enquanto marido, se a irmã não for modelo enquanto esposa, você não pode exercer o ministério do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que entender que o ministério é santo e é dedicado a um Deus santo, e Deus quer usar o seu ministério para salvar outras famílias. Portanto, a sua família tem que ser modelo. Eles estavam repudiando as esposas para se casarem com mulheres estranhas. Versículo 12, diz: o Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, e o que vela, e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto, versículo 13, outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Infiel com a esposa, infiel com o marido, pensando em divórcio, não consegue consertar os problemas da família, mas na casa do Senhor está, oh Deus, Deus tremendo. E Deus está dizendo: sei, não adianta você se apresentar diante de mim chorando. A casa está lá atrás, a família está lá abandonada por você. E o Senhor está dizendo: não vou aceitar a sua lágrima. Não vou aceitar a sua oferta. Não vou aceitar o seu culto. Versículo 14 diz: e dizeis: por quê? Por que o Senhor não vai aceitar o meu culto? Aí o Senhor vai dizer: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Quer tratar das irmãs da igreja, mas a mulher está em casa, sem ser tratada por você, ou sendo maltratada por você. Quer aconselhar os jovens na igreja, na classe da escola dominical, mas o casamento está se desmoronando. Procure uma ajuda. Procure o sacerdote. Procure o seu pastor. Ninguém está imune à crise, não. As crises assolam qualquer casamento. Os homens mais santos passam por problemas no casamento. Agora você tem que lembrar: eu fui escolhido de Deus, eu tenho um ministério, eu não posso agir como os demais agem. Eu preciso resgatar a minha família, eu preciso sarar a minha família, eu preciso restaurar a minha família.
Paulo disse: se você não cuida da sua família, como você cuidará da casa do Senhor? Eu quero lhe dizer uma coisa. Você já leu o capítulo 35 de Gênesis? No capítulo 35 de Gênesis, Deus diz assim: Jacó, levanta-te, sobe até Betel e edifica ali para mim um altar. O texto diz que Jacó olha para a família e diz: vamos todos nós subir a Betel. Troquem as roupas, desfaçam os deuses estranhos, porque nós vamos a Betel adorar ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia. Sabe quando é que Deus aparece para Jacó? É só você ler o capítulo 34. Jacó tinha em casa uma filha deflorada e 2 filhos que haviam matado toda uma aldeia, uma cidade, para se vingar do estupro que fizeram à sua irmã. E nesse momento Jacó disse: meu Deus, eu vou morrer. Os moradores desta região vão se levantar e vão me exterminar. E nesta hora Deus aparece para Jacó e disse: Jacó, sobe a Betel e edifica um altar ao Deus que te apareceu no dia da tua angústia. Sabe o que é que Deus está dizendo? A crise na família, a direção para a crise do casamento na família é o altar de Deus. Aleluia! Obreiros, peçam ajuda. O Deus que te escolheu, Ele é poderoso para sarar a sua família. Já estou terminando, irmão. Por quebrar os princípios do casamento, as implicâncias foram as seguintes. Primeiro, Deus rejeitou o culto, capítulo 2, versículo 13. Não adianta estar no culto, dirigindo o culto, em adoração, eu me rendo a ti. E em casa, o desastre está lá. Segundo, você tem que entender que Deus foi testemunha do seu casamento. O casamento é instituição divina. Quando a Bíblia diz não separe aquilo que Deus juntou, é porque não se pode pelejar contra aquilo que Deus criou. Não se pode quebrar uma aliança que nasce em Deus. O casamento é uma aliança instituída pelo próprio Deus. E desfazer aquilo que Deus criou dá problema. Terceiro, Deus diz que tem ódio. Irmão, você está aqui, está pensando em divórcio? Olha o que Deus diz sobre isso. 2,16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa. Olha em que nível Deus coloca o divórcio. Ele odeia o divórcio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. A deslealdade aqui não tem a ver apenas com o adultério em si, mas tem a ver com a quebra da aliança. Isso tornou enfado para Deus. Malaquias 2,17 diz: enfadais ao Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Chegou um ponto que eles perderam todo o temor, todo
um senso crítico. E irmãos, não pense que não existe isso. Tem muita gente que está pregando no nosso púlpito, que já não está mais com Deus, que já perdeu todo o senso de santidade, de pureza. Está pregando aqui, mas é um prostituto. Está pregando aqui, mas não tem nenhum compromisso com valores éticos, morais e espirituais. Como está a sua saúde espiritual, obreiro, obreira? O tema dessa escola é vivendo em sociedade sem perder a essência. Ontem à noite eu vinha conversando com um companheiro, depois que voltamos do Capto, e dizendo: rapaz, nós perdemos a essência. Quando eu falo que nós perdemos a essência, é baseado no que nós éramos antes e o que somos hoje. E tem uma simples observação. Qual é, pastor? Você chega na igreja hoje e não temos mais aquela sede de ficarmos de joelhos orando ao Senhor. Essa é uma simples constatação. Nós não queremos mais orar. Isso é fato. A nossa oração hoje virou apenas um escape para as nossas dores. A gente ora porque está doendo, porque está difícil. E a gente gosta daquele mimimi, que vem até na música, o mimimi, irmão, tecladista. Está chorando porque, se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. É disso que a gente gosta. A gente gosta de ser paparicado. Por isso a gente só ora a Deus quando está chorando, tá chorando. E a musiquinha vem: está chorando porque, bebê. A gente não vai mais orar porque a gente quer ficar pertinho dele. Por isso, entre essa música, que é muito bonita, e a daquela irmã que morreu outro dia, de câncer, Ludmila Ferber, eu gosto daquela que ela canta, que a de madrugada me chama. Alta madrugada vem, já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Como um sussurro, ouço Deus me chamar. Escute, por favor, dê só um tempo, escute. Vamos sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero estar nessa intimidade que o Senhor reservou para mim. Que o Senhor disse aqui para Malaquias que o Senhor nos chamou para isso, para a santidade. Sobre nossa cabeça está uma coroa de santidade. Aleluia. E eu quero isso, Senhor. Eu quero isso. Eu quero o Senhor. Portanto, se tem alguma coisa errada hoje, eu quero colocar no teu altar. Eu quero me arrepender. Aleluia. Eu quero me arrepender pela minha família. Eu quero me arrepender pelos meus filhos. Oh, aleluia. Diga a Ele, eu vou, Senhor, eu vou por prazer.
Eu não vou para te pedir alguma coisa, não. Eu vou porque eu quero a tua presença. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja para ficarmos. Olha só. Em silêncio a sós. Senhor, só Senhor, nós. só nós. Nem que Seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja para ficarmos em silêncio. a sós. Só nós, Senhor, só contigo. nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Oh, aleluia. Não há como rejeitar tua presença. Diga a ele, eu vou. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Escute, por favor. Coloque, com todo respeito, aí. Coloque sua mão no ombro desse irmão. Aleluia! Ore agora por ele e diga: Senhor, Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos santos, a termos um estilo de vida que te agrade, em casa, na igreja, na família, no trabalho, na faculdade, onde o Senhor nos colocar, aleluia, que a nossa vida seja, aleluia, uma oferta agradável, de cheiro suave ao Senhor, para que nosso ministério seja para a tua glória. Oh, aleluia. Comece a orar agora por esse irmão. Ore, eleve a sua voz ao trono da glória de Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, 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 perdoa nossas transgressões, Senhor, perdoa nossos pecados, Senhor. Nos dirigimos a Ti, ó Deus, porque Tu nos escolheste para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Nos prostramos nesta noite, nesta tarde, em Tua presença, Senhor. Nos ajude a andarmos em santidade ao Senhor. Nos ajude a andar em santidade como pastores, como líderes, como presbíteros, dirigentes do círculo de oração, professores da escola dominical. Nos ajude a andar como pais, como maridos, como mães, esposas, mulheres, servos, servas do Senhor. Nos ajude, Deus, nos ajude, nos ajude. Aleluia, para que a nossa vida sirva de resgate para muita gente, Senhor. No nome de Jesus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Alta madrugada vai, já estou deitado. Diga: ouço Deus me chamar. Ouço Deus me chamar. Aleluia, glória a Deus. Sua voz suave, Ouça a voz do Senhor nesta tarde, meu irmão. como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto.
Se quebrante diante do Senhor. Deixa Deus te quebrar nesta tarde, meu irmão. Ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Diga a ele, eu vou! A sós, Senhor, só nós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou. Ai, na basúria de cá, basúria.